Vamos agora ao nosso convidado, é advogado, procurador do Estado de São Paulo e fundador do movimento Escola Sem Partido. Ele está aqui no De Noite hoje para explicar esse projeto que os jornais dizem que é polêmico, não é? Vamos ver o que está em discussão no Escola Sem Partido. Nosso convidado, Diguinho. É Juliana, repete. Ah, droga. Você de novo. Por que o Diguinho não veio? Ele tá podre. Mais do que o normal. Você sabe que você não precisa usar a roupa dele, é só sentar e falar. Nosso convidado. Vai. Miguel Nagibe! Miguel Nagibe. Antes de falar com o Miguel, Traja, por que tocaram essa música? Essa música chama Teenage Lobotomy. Lobotomia de adolescente, que é mais ou menos isso, né? Miguel, você é advogado e procurador do Estado de São Paulo, mas ultimamente está sendo conhecido principalmente pelo Escola Sem Partido. O que é Escola Sem Partido? O Escola Sem Partido, bom, boa noite então, em primeiro lugar, obrigado pelo convite aí. Eu costumo dizer, boa noite. O Escola Sem Partido, ele é uma iniciativa de pais, professores e estudantes, não é? Que perceberam que estava acontecendo um abuso no sistema de ensino, nas salas de aula, nas escolas e universidades, que estavam sendo usadas para fins de propaganda política, ideológica e partidária. E também como uma espécie de ação contrária ao direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos, que é um direito garantido por um tratado internacional assinado pelo Brasil. Ok. Associam muito isso tudo que você disse, resume em doutrinação ideológica. Exatamente. A palavra que a gente usa para... Essa expressão doutrinação ideológica é correta? Ela é bastante adequada, na minha opinião. O que significa doutrinação? Assim, em termos leigos, significa a ação por meio da qual um professor tenta fazer a cabeça dos seus alunos. O problema é que a doutrinação ela tem um processo de retroalimentação. Então, o estudante ele vai sendo bombardeado ao longo da sua vida acadêmica e depois ele volta para o ensino fundamental e para o ensino médio como professor. E aí esse ciclo se realimenta, entendeu? Continuamente. Mas por que só agora que estamos vendo falar de escola sem partido, que algumas pessoas estão cobrando, achando isso errado? Olha, o movimento Escola Sem Partido começou em 2004, então já são 12 anos em que nós estamos reunindo informações a respeito desse assunto. Então não é recente igual não, muitos, o movimento, por exemplo? Claro, o movimento existe há bastante tempo. Ocorre que... Por que esse assunto explodiu? Porque em 2014 nós elaboramos um anteprojeto de lei contra a doutrinação nas escolas. Depois a gente vai falar disso, eu acho importante. E esse projeto de lei está sendo apresentado em diversos municípios, estados e também no Congresso Nacional. Então as pessoas que praticam a doutrinação e os partidos que se beneficiam dessa prática estão preocupados. E aí começaram a fazer uma campanha contrária ao movimento Escola Sem Partido e ao programa Escola Sem Partido. Tá, acho legal, a gente está falando muito de teoria que teria, que existiria. Vamos falar de alguns exemplos. Na sua casa, sei lá, algum dos seus filhos já chegou com... Ó, minha lição de casa, e você viu que ali tinha a tal doutrinação ideológica? Sem dúvida. Olha, os livros didáticos contêm esse viés ideológico, contêm propaganda disfarçada muitas vezes, propaganda política, me refiro. Minha filha mais nova, e foi justamente esse fato que deu início ao movimento Escola Sem Partido. Que ano que foi isso aí? Em 2004. 1997. 97. Sua filha chegou? A minha filha chegou em casa dizendo que o professor de história, o seu professor de história, que eu já conhecia, que tinha sido professor de outro filho meu, havia comparado Che Guevara a São Francisco de Assis. Ou seja, comparou um guerrilheiro, uma pessoa acusada da prática de vários crimes, de inúmeros crimes, a um santo querido da Igreja Católica. Mas ele comparou ou equiparou? Comparou equiparando, tentando justamente associar a imagem do guerrilheiro comunista a um santo que é amado por toda a igreja, né? São Francisco abandonou, que era um homem, um filho de uma família rica, abandonou a riqueza para abraçar uma causa, a causa do reino de Deus, não é? Enquanto Che Guevara abandonou também, que ele era um filho de família de classe média alta, abandonou a riqueza para se dedicar à sua utopia comunista. Então esse é o paralelo que eles tentam fazer para equiparar as duas situações. Mas até esse paralelo
nós parar aí a comparação, até que ok, não é? Bem, se nós considerarmos a diferença das abordagens, São Francisco nunca matou ninguém. Pelo contrário, ele pregava o amor ao próximo. Não é? E enquanto Che Guevara, não, ele assassinava pessoas no curso da Revolução. Hoje, no Escola Sem Partido, você recebe muito relato de aluno falando: oh, Escola Sem Partido, Miguel, olha aqui meu professor, olha o livro que ele mandou ler, olha a prova que ele mandou responder. Existem inúmeros relatos. As pessoas, quanto mais conhecem o nosso movimento, mais confortadas se sentem de poder recorrer enfim, de contar a sua história, entendeu? Porque elas se sentem extremamente oprimidas por esses professores que usam a sala de aula para promover as suas próprias preferências políticas, ideológicas e partidárias. Então, quando o estudante fica sabendo da existência do nosso movimento, eles se sentem assim: puxa vida, agora eu tenho para quem contar a minha história, né? E eles percebem também que essa prática é uma prática ilícita. E o nosso movimento tem uma abordagem jurídica muito forte. Nós queremos mostrar às pessoas, aos estudantes e às famílias que essas práticas são práticas ilegais. Nenhum professor pode usar as suas aulas para tentar fazer a cabeça dos alunos. Não é? E o aluno tem direito de se opor a que isso aconteça. Hoje você disse que alguns alunos, algumas famílias, alguns pais, quando percebem que o professor está passando o trojan, o cavalo de Troia, que a mensagem, a doutrinação ideológica que ele quer para o aluno através de exemplos e tal, hoje procuram Escola Sem Partido. Mas e quando você viu que estavam fazendo isso com a sua filha, no exemplo que você falou agora, você recorreu para quem? Bem, olha o que eu fiz nessa ocasião. Eu escrevi uma carta a esse professor, uma carta aberta. E fui imprimir uma centena, acho que uns 300 exemplares, e fui até o estacionamento da escola. Um amigo meu me acompanhou. E eu distribuí essa carta aberta, manifestando a minha insatisfação com o que estava acontecendo. Eu distribuí a cada pai que chegava. Entrei na sala dos professores, espalhei lá dentro do colégio, né? E aí foi uma reação enorme, foi um bafafá dentro da escola, né? Eu fui chamado pela direção, o diretor disse que aquilo devia ter sido mal entendido, que minha filha devia ter entendido mal o que aconteceu. Enfim, houve uma tentativa de abafa. Agora, curioso ou impressionante para mim foi a reação dos próprios alunos. Eles negaram o fato? Não, eles passaram a me xingar de tudo quanto é nome. Eu tinha colocado meu e-mail nessa carta aberta e eu recebi, assim, umas 30 mensagens de estudantes, né, me xingando, assim, de todos os nomes possíveis. Havia palavrões ali que eu nem conhecia. Eles negaram que estavam doutrinando ideologicamente os alunos. Eles Exatamente. Negaram. Negaram. Essa foi... Eles não defenderam o direito. Não, a gente pode, é normal fazer isso, como eu fiz agora há pouco. Não, mas por esse ponto de vista, os dois, eles nem defenderam a tese que estava comparando, eles negaram. Negaram, mas há mais de uma estratégia. Essa não é a única estratégia. Primeiro eles negam, e depois eles dizem o seguinte: quando não dá para negar, eles dizem o seguinte: não existe neutralidade, todo mundo tem o seu lado, é impossível ser neutro. Então, essa é como se eles dissessem: nós não podemos cumprir a lei. Não é? A lei exige que as escolas sejam... Qual é o texto da lei? Não, veja só, a Constituição Federal, ela tem vários princípios que se aplicam a este caso. Por exemplo, existe o princípio da neutralidade política e ideológica do Estado. A máquina do Estado não pode ser usada a favor ou contra uma determinada corrente política, ideológica ou partidária. E o professor, sendo ele um agente do Estado, sendo ele um funcionário público, ele não pode também usar o seu cargo para favorecer ou prejudicar uma determinada corrente política, ideológica e partidária. Então, este é um princípio constitucional que se aplica à prática do professor em sala de aula. A escola sem partido, então, se aplica apenas à escola pública. A escola particular... Aplica-se às duas esferas, tanto a escola pública como a escola particular. Por quê? Porque existe uma outra garantia constitucional, que é a liberdade de consciência e de crença. Isso é importante, porque o aluno em sala de aula, a presença dele é obrigatória. O aluno é uma audiência cativa do professor. Se o professor puder usar as suas aulas para promover as suas próprias ideias, as suas próprias preferências políticas e ideológicas, ele estará violando a liberdade de consciência e de crença dos seus alunos. O aluno não pode pedir licença ao professor para sair da sala e tomar um café na cantina. Ele é obrigado a escutar o que o professor está falando e a prestar atenção, porque depois ele pode ser cobrado sobre isso. Você acha que uma das soluções para isso, vê se eu estou divagando aqui, existe o colégio católico, ou seja, se eu sou budista, eu não vou colocar meu filho lá. Está escrito na placa, colégio católico. Então eu sei que quando eu coloco meu filho nesse colégio, ele vai aprender princípios católicos. Colégio evangélico ou colégio estadual.
Se eu fizer um colégio marxista e colocar na placa colégio marxista, aí tudo bem. Se for particular, tudo bem. O que não pode ser um colégio público marxista. Em Cuba, os colégios são marxistas. Os públicos, inclusive, né? Porque a Constituição cubana estabelece que a educação seguirá os princípios do marxismo. Está expresso, lá é legal, aqui é inconstitucional. Então, isso no Brasil seria inconstitucional. Em Cuba, não. Em Cuba é perfeitamente legítimo. Então, que escola sem partido... Danilo, eu vi um argumento distorcido, como costuma acontecer, de mas daí tira a liberdade de ensinar o que quiser do professor. Que eu acho que não existe essa liberdade também. Né? Ele tem, sei lá, um programa que ele deve cumprir. Ele não pode chegar na aula de história e ensinar matemática, por exemplo. Então, isso também já é uma mentira que eles usam como argumento. Né? E isso é um dos argumentos que a gente... Eu estou acompanhando muito essa discussão de perto na internet. Um dos argumentos é, não, escola sem partido, fere... Eu já vi gente falando, fere a Constituição, porque, afinal de contas, não ficar dizendo que o professor pode ou não pode falar. Aí você cerceou a liberdade de expressão do professor. Acontece? Bom, tem vamos esse lá. conflito? Isso é importante deixar isso claro, né? Eles dizem que o nosso projeto de lei é a lei da mordaça. Mordaça evoca censura. E censura pressupõe que o professor tivesse em sala de aula liberdade de expressão, porque censura é cerceamento à liberdade de expressão. Mas o professor tem liberdade de expressão em sala de aula? O que é liberdade de expressão? Para simplificar, liberdade de expressão é a liberdade que a gente exerce no Facebook. Você fala qualquer coisa sobre qualquer assunto. Isso é liberdade de expressão. Se o professor tivesse essa liberdade em sala de aula, ele não poderia ser obrigado, como ele é obrigado, a transmitir aos alunos o conteúdo da sua disciplina. Ele poderia passar a aula toda falando de qualquer assunto. Então, um professor de química, uma matéria que algumas pessoas consideram que é aborrecida, poderia passar a aula inteira falando de futebol, de cinema, de literatura. Isso é liberdade de expressão. Se ele tivesse liberdade de expressão, não existiria ensino. O que você está querendo me dizer é que a própria natureza da profissão de professor limita a liberdade dele, porque ele é contratado para dar aula daquela grade escolar. No Facebook ele fala o que ele quiser. Exatamente, no Facebook. Na sala de aula ele tem aquele trabalho que deve ser feito. Perfeito. E por uma segunda razão. Seria como se eu entrasse no táxi e o taxista me levasse para onde ele queria. Basicamente, eu ia falar, não, eu te paguei para ficar naquele endereço. Exatamente. Você não, pagou. mas aqui eu tenho liberdade de direção. Basicamente é isso mesmo. Então, se o professor tivesse a liberdade de falar qualquer coisa sobre qualquer assunto, ele poderia obrigar os seus alunos a ouvi-lo falar qualquer coisa sobre qualquer assunto. Veja só, nós aqui estamos na televisão. Você pode falar qualquer coisa sobre qualquer assunto, porque ninguém é obrigado a escutar e assistir o programa do Danilo Gentili. Mas o estudante em sala de aula é obrigado a escutar o discurso do seu professor. Então, há uma diferença fundamental... E tem uma outra... Desculpa te interromper. Tem uma outra diferença, que se na prova ele responder uma coisa que o professor não quer, ele toma 0. Toma 0, exatamente. Ele erra a questão, né? Então, é essa diferença entre liberdade... Porque a Constituição garante aos professores, e está expresso isso, a liberdade de ensinar. Está lá no artigo 206 da Constituição. Agora, como cidadão, é evidente que o professor tem liberdade de expressão, como cidadão. No Facebook, na praça pública, ele compra um megafone, por exemplo, e vai lá para o viaduto do chá falar o que ele quiser. Mas na sala de aula é diferente. Não corre o risco do aluno começar a ter birra do professor e começar a inventar a coisa do professor, só o professor se ferrar? Olha, isso pode acontecer. Mas há meios de impedir que isso aconteça. Em primeiro lugar, as práticas do professor em sala de aula são testemunhadas por pelo menos 30, 40 pessoas. Então, um aluno que esteja mentindo contra o seu professor será facilmente desmentido pelos seus colegas. Okay. Em segundo lugar, o professor pode perfeitamente gravar as suas aulas. Hoje em dia é facílimo você registrar, aliás, há professores que fazem isso. Então o professor terá, obviamente, condições de demonstrar que aquela acusação foi falsa e que ele está sendo vítima de uma injustiça. Entendi. Bom, a gente está conversando muito, é um assunto que me intriga e eu acompanho bastante. E eu quero ver alguns exemplos. Temos aí? Aqui o livro diz na esquerda, capitalismo. Aí tem a imagem ali, a foto, os operários trabalhando, tudo cabisbaixo, um cara de terno ali, né, vigiando e tal. Os operários trabalham para o dono da fábrica, propriedade privada, terras, minas, fábricas, bancos, empresas em geral, pertence à burguesia. Aliás, um palavreado meio ultrapassado. Os objetivos são os lucros da burguesia, as decisões são tomadas pela burguesia a partir da situação do mercado. Aí do lado direito tem o socialismo. É tudo robotizado, todo mundo está feliz, comendo, sorrindo, e está escrito, a fábrica pertence a
toda a sociedade que trabalha para si mesma. Propriedade coletiva, o povo trabalhador é dono de tudo, o objetivo é o bem-estar da sociedade, as decisões são tomadas democraticamente pela sociedade que planifica a economia. Ou seja, esse é um exemplo claro para você? Claríssimo, isso é pura ideologia. Ideologia é essa expressão simplificada da realidade, estereotipada, com um objetivo político. Qual é o objetivo político dessa ilustração? É justamente predispor o estudante para que ele vote de maneira favorável, ou que ele tenha simpatias pelo socialismo e uma antipatia, até irracional, pelo sistema capitalista. Tem outro exemplo aqui. Cuba socialista. Cuba tornou-se o primeiro e único país socialista da América Latina. No que deu isso? Sem dúvida, os avanços sociais foram fantásticos. Na economia, porém, a pequena Cuba, que até hoje sofre bloqueio dos Estados Unidos, não se desenvolveu plenamente. Se você continuar lendo, a foto são das crianças felizes, limpas e tal. Se você continuar lendo, é uma propaganda a Cuba e ao socialismo. Óbvio que, nesse caso aqui, eles escondem que foi fuzilando muita gente, matando outras, e que o governante é 1000 vezes mais rico que toda a população, que é miserável. Isso não se cita. Eles escondem que é uma ditadura faz 60 anos. É uma propaganda de uma utopia que não existe. Aqui, por exemplo, eles estão dizendo que todo mundo lá estuda. O que eles não dizem é que você, sim, todo mundo é alfabetizado, mas não pode ler. Você só pode ler o que o governo quiser que você leia. Então, grandes coisas, não? Vale lembrar que o livro vendeu 10 milhões de cópias e foi adotado por inúmeras escolas públicas do Brasil. É o livro que ensina uma visão completamente parcial, uma propaganda, é um livro que ensina propaganda. Quer dizer, é o capitalismo fazendo propaganda do socialismo, né? Como sempre. O capitalista sempre compra a corda que vai enforcar ele. Exatamente. Esse é o problema de amar o dinheiro, não é? Chega o cara com dinheiro e te compra. Pronto, e faz o que quiser com você. Como que o aluno pode identificar o que é abuso e o que realmente é genuíno, o que é discordância? Porque, às vezes, realmente, o professor ele tem que falar do que é o socialismo, tem que falar de países que implementaram. Como que o aluno ou o pai não vai ficar com paranoia e vai saber identificar o que é um ensino genuíno de fato e o que é doutrinação e pressão psicológica para a pessoa aderir à ideologia? Olha, na nossa página na internet tem lá uma seção chamada Flagrando o Doutrinador. E nós descrevemos ali algumas situações que podem significar o abuso da liberdade de ensinar por parte do professor. Então, por exemplo, né, uma das situações em que isto pode estar ocorrendo, não significa que efetivamente esteja, é quando o professor se desvia do tema da sua disciplina, né, para fazer comentários sobre o noticiário político, quando o professor faz questão de dizer aos alunos qual é a sua opinião a respeito dessas questões que são controvertidas. Você recebe áudio, às vezes, que o aluno está desconfiado, grava o áudio? Muitas vezes. Então, por exemplo, filmagens que às vezes o aluno faz, recentemente, até circulou bastante pelas redes sociais, o áudio de uma professora que usa uma parte extensa da sua aula, um tempo bastante grande da sua aula, para atacar um político brasileiro. Agora, por exemplo, tudo isso que está acontecendo a respeito do Petrolão, da Lava Jato, etc., está cheio de políticos envolvidos nisso, né? Eu vi uma vez na internet, não sei se você viu, que tinha um professor falando que quem fosse na manifestação pró-Dilma ia ganhar alguns pontos. Tinha um recado. Não, há vários. Eu recebi, por exemplo, uma convocação feita por e-mail de um professor do curso de pedagogia da Federal da Bahia, dizendo o seguinte: olha, a nossa aula do dia X será nas ruas de Salvador, na manifestação a favor da Dilma. Então, quer dizer, era fazia parte Se você quiser nota, você tem que... Exatamente, se quiser nota, é bom aparecer. Você estava falando alguma coisa do caso recente Petrolão e tudo mais? Não, pois é, estava dizendo isso. Também não é, como esses casos ainda estão sob investigação, se você não tem ainda, não pode afirmar nada de maneira categórica, não existe, Danilo, perspectiva histórica para que este assunto seja discutido em sala de aula. Então, um professor prudente deve evitar a discussão desses temas. Não é porque é a favor do PT ou contra o PT, pouco importa. É prudência, entendeu? Esses assuntos não estão estabelecidos. Então, como eu disse, não há perspectiva histórica para que esse assunto seja levado para dentro da sala de aula. Ninguém foi condenado, ninguém foi absolvido. Claro. Você não tem que ensinar qual é a história disso. E tem tanta coisa importante para o professor falar, por que vai falar de um assunto controvertido? Ok. Não é? A gente tem outro exemplo aqui de uma aluna que não quis cair de pau no capitalismo numa prova e levou 0. A professora perguntava,
O processo de globalização que vive o mundo de hoje propõe um elemento de estabilidade social, econômica e política, o velho paradigma das leis de mercado. Sobrevive só quem tem competência. Considerando o texto acima, podemos afirmar que o capitalismo fundamenta a lógica imoral da exclusão. Aqui já está o juízo de valor feito. E aí a aluna diz, não concordo que o capitalismo fundamenta a lógica imoral da exclusão. Muito pelo contrário, o capitalismo amplia empresas, gerando assim empregos, o capitalismo dá oportunidade a todos, diferente do comunismo e socialismo, que não deu certo em nenhum país. A exclusão não está relacionada ao capitalismo, porque ele não gera pobreza. Fica pobre quem quer, pois ele gera oportunidades. E também tem a meritocracia, que deve ser vista como um plus da sociedade, pois quando se recebe uma oportunidade é possível alcançá-la com mérito e dedicação. Enfim, não cabe aqui se a aluna, se você concorda ou não com a aluna, porque, pelo que eu percebo, é uma questão dissertativa, é uma questão subjetiva. Só que a aluna, ela errou por dar a opinião dela. Exatamente. A questão foi considerada errada porque ela não disse aquilo que o professor queria que ela dissesse. Nesse caso, alguém reclamou na escola? A mãe reclamou na escola? Parece que a mãe reclamou e a escola, acho que, reviu a correção da prova. E aí ela ganhou a nota máxima? Eu tenho a impressão que sim, mas eu não acompanhei o desfecho desse caso. Eu vejo que a Escola Sem Partido defende uma escola sem partido, sem viés, sem doutrinação ideológica, seja para a direita, seja para a esquerda. Já chegou até você denúncia de doutrinação de professores que tentam passar o viés direitista, muito direitista e tal, pró-capitalista? Eu sempre digo, existem professores de direita, liberais e conservadores, que usam as suas aulas para promover os seus próprios valores, o que também está errado. O professor, o estudante tem direito a uma pluralidade de perspectivas dentro da sala de aula, né? Então não é certo o professor, seja de esquerda ou de direita, agir dessa maneira. Há relatos também de professores que, por exemplo, fazem defesa do Fernando Henrique Cardoso, embora o Fernando Henrique não seja um cara de direita, vamos deixar claro para que ele não se ofenda também. Sim, com isso, né? Claro. Mas também defendendo o PSDB, etc. Isso acontece bastante também. O problema é a politização do espaço escolar. E isso está envenenando o espaço escolar, porque acaba levando para esse ambiente, que deveria ser um ambiente voltado para o aprendizado, para a ciência, para os debates realmente científicos, acaba levando à paixão política. Temos aqui um outro exemplo de concurso público agora, uma prova de português. Um teste para estagiário no Ministério Público em Minas Gerais. É um teste de português. É para eles verem onde está o erro de português. Olha as frases. Os golpistas ficaram prostrados, está aqui o erro, com a reação que se viu nas ruas em defesa da democracia. Outra frase. O juiz infringiu a legislação ao divulgar o conteúdo das interceptações telefônicas. Está falando do Sérgio Moro, cara. Olha essa daqui. O analfabetismo político é um mal cada vez mais comum em quem assiste o Jornal Nacional. É um palavreado de militante de Facebook. Olha a questão 13. Segundo renomados juristas, a presunção de inocência, apesar com o Z errado, de configurar direito constitucional, vem sendo ignorada pela Operação Lava Jato. Isso aqui é tão sutil, porque isso é um teste de português. E eles enfiam as questões que você tem que fazer o X exatamente no discurso da militância. E uma militância de Facebook, cara. Isso está em tudo. Onde tem mais doutrinação? Nas escolas, nas faculdades, no setor... De alto a baixo. Hoje em dia pega da educação infantil até o pós-doutorado. Quer dizer, todo o sistema educacional padece, em alguma medida e de algum modo, desse problema, né? Como que a Escola Sem Partido pode impedir que doutrinação aconteça sem ferir a liberdade dos professores? A proposta do nosso movimento, ela foi materializada num anteprojeto de lei, ou seja, um modelo de lei que pode ser replicado em municípios, estados e também no Congresso Nacional, não é? E o que é que prevê esse projeto, a nossa proposta? A nossa proposta torna obrigatória a fixação em todas as salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio, portanto não compreende o ensino superior, de um cartaz com os deveres do professor. São 6 deveres do professor, que são deveres que já existem, eles são deveres que decorrem da Constituição Federal, que decorrem daquele tratado que eu mencionei, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Ou seja, a nossa proposta não cria para o professor nenhuma obrigação que já não exista hoje. Ele apenas explicita deveres que já existem. Você acha que o cartaz funciona? Porque o professor doutrinador vai ler, eu ia doutrinar, mas já que eu vi um cartaz aqui, eu acho que eu não vou fazer. Eu acredito que funcione. Em primeiro lugar,
Porque a maior parte dos professores, acredito eu, vai se sensibilizar com aquilo que está escrito no cartaz. Eles mesmos reconhecem que aquilo é obrigatório para o professor. Bom, eu não vi nenhum professor negando a existência desses deveres. Então, eles vão botar a mão na consciência e vão reconhecer, não, realmente, eu não tenho o direito de fazer isso em sala de aula. Aqueles que não reconhecerem, certamente acabarão se expondo ao risco de ter a sua atividade questionada por parte dos alunos. Esse cartaz é como se fosse a placa de, 50 km por hora, e quando o cara passa 70, você fala, porra! É mais ou menos, ou não fume, e aí por diante, não é? Acontece de professor que faz sem querer, porque fala, não, assim é aqui que se ensina, assim, isso aí, claro, eu aprendi, então é assim. A imensa maioria faz sem querer, faz sem saber exatamente o que está fazendo. Por quê? Porque eles aprenderam assim. Eles, como estudante, eles viram os seus professores fazendo isso. Eles acham que é normal. É a verdade. É a verdade, é assim que se ensina. Né? E eles confundem isso, Danilo, com o tal do pensamento crítico, entendeu? Então, não, nós estamos fazendo aqui, despertando a consciência crítica dos alunos. Mas essa crítica, evidentemente, como você bem notou, é uma crítica caolha, ela só vê um lado do problema, não vê o outro. Você só pode criticar tudo, menos o que o professor está falando. Tem uma frase do Leandro Carnal, que ele teve no Roda Viva, inclusive, recentemente. Ele falou, vou até ler aqui, ele falou o seguinte, escola sem partido é uma bobagem conservadora. Você é conservador? Eu, pessoalmente, sou, mas o projeto não é. A nossa Constituição, ela também fez escolhas ideológicas. Por exemplo, quando a Constituição garante a liberdade de consciência e de crença, isso é uma escolha ideológica. Em Cuba, não existe liberdade de consciência e de crença. Na Coreia do Norte, também não. São escolhas ideológicas que foram feitas por outros regimes. No sistema democrático, a nossa Constituição reconhece a liberdade de consciência do indivíduo, a liberdade de crença do indivíduo. Outro aspecto, neutralidade política e ideológica do Estado. Também é uma escolha ideológica que a nossa Constituição fez. Mas a Constituição de países socialistas, por exemplo, comunistas, como Cuba e Coreia do Norte, não fizeram essa escolha, porque confundem Estado com partido. Então, não existe neutralidade política do Estado nesses países. Mas a nossa Constituição fez essas escolhas. E o nosso projeto apenas reproduz essas escolhas, dentro do ambiente escolar. Para que a Constituição seja respeitada dentro da sala de aula. Ok, Miguel Najib, quem quiser mais informações, acredito que até mais exemplos como o que nós falamos aqui, entra onde? Qual que é o... A nossa página na internet é o www.escolasempartido.org, não tem BR. Então, lá existe uma quantidade enorme de exemplos. Vocês também façam depoimentos, escrevam para o nosso site, contando a sua história. Não precisa colocar o nome de ninguém, não precisa colocar o nome da escola. O importante é que essas histórias apareçam, que essas experiências venham à luz para que as pessoas percebam que isso realmente é um problema grave que está acontecendo no Brasil e, repito, é uma prática ilegal, ofende a Constituição Federal e ofende a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Miguel Najib, voltamos já!